Peguei o celular do meu marido de madrugada e li. Bernardo está com saudade do pai. Era uma mensagem da Francine, minha nora. Continuei lendo. Nosso filho está crescendo. Nosso filho. Meu neto não era meu neto. Era filho do meu marido com a mulher do meu próprio filho. 3 anos cuidando daquela criança, acreditando que era minha família. 3 anos sendo enganada por todos eles. Quando a verdade explodiu na minha cara, não chorei, não implorei. Tirei a casa, cortei o dinheiro e mudei todas as fechaduras. Meu marido dormiu na rua pela primeira vez em 35 anos de casamento. Minha nora perdeu tudo que eu tinha dado. E meu filho finalmente descobriu quem ele tinha se casado. Eles acharam que eu ia engolir calada. Estavam muito enganados. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Deixa eu explicar como tudo começou. Meu nome é Denise. Tenho 59 anos. Cabelos grisalhos que insisto em tingir de castanho claro, rugas ao redor dos olhos que apareceram de tanto sorrir ou de tanto fingir que estava tudo bem, e uma vida inteira dedicada à minha família. Casei com Luiz quando tinha 24 anos. Ele era bonito, trabalhador, seguro, falava das coisas com convicção. Eu me senti protegida ao lado dele. Tivemos Gustavo 2 anos depois. Meu filho, meu mundo. Um menino de olhos claros, cabelo escuro, sorriso fácil. Criei esse garoto com todo o amor que uma mãe pode dar. Acordava cedo para preparar o café antes da escola. Ajudava com lição de casa. Levava ao futebol aos sábados. Estava sempre ali. Luiz trabalhava muito. Era representante comercial. Passava dias fora, viajando pelo interior de São Paulo. Voltava cansado, mas sempre trazia algo para Gustavo. Um carrinho, uma bola, uma lembrancinha qualquer. Eu achava aquilo bonito. Achava que ele era um bom pai. Achava que éramos uma boa família. A vida foi passando. Gustavo cresceu. Entrou na faculdade de administração, arrumou estágio, começou a namorar. Foi assim que Francine entrou na nossa vida. Ela tinha 22 anos quando conheceu meu filho. Magra, cabelos longos e lisos, sorriso calculado. Não posso dizer que houve algo de errado no começo. Ela era educada. Sempre me cumprimentava com um beijo no rosto. Chamava Luiz de sogro, com aquele tom doce que parecia genuíno. Eu até gostava dela. Achava que era uma menina de boa índole. Eles namoraram 2 anos. Casaram quando Gustavo tinha 25 e ela 24. A cerimônia foi pequena, no salão de festas do condomínio onde morávamos. Aqui em Osasco mesmo, região metropolitana de São Paulo. Um lugar comum, com prédios marrom claro, varal nas varandas e crianças jogando bola no fim de tarde. Nada sofisticado, nada especial, mas era nosso. Ajudei a pagar parte da festa. Luiz e eu dividimos as despesas. Queríamos que Gustavo começasse bem o casamento. Demos uma ajuda financeira para eles alugarem um apartamento perto da gente. Comprei enxoval. Escolhi cada toalha, cada jogo de cama, cada panela. Francine me agradecia sempre. Dizia que eu era como uma mãe para ela. Eu acreditei. 6 meses depois, ela engravidou. Lembro do dia que me contaram. Estávamos todos reunidos na minha sala. Eu, Luiz, Gustavo e Francine. Ela tinha as mãos entrelaçadas no colo, um sorriso tímido no rosto. Gustavo parecia nervoso. Mãe, pai, a gente tem uma notícia. Meu coração acelerou. Eu já sabia. Mães sempre sabem. Eu estou grávida, disse Francine, com a voz fina, quase infantil. Levantei da cadeira antes mesmo de processar. Abracei os dois. Chorei. Luiz sorriu daquele jeito contido dele, batendo no ombro de Gustavo. Ficamos ali, celebrando o que eu achava ser a maior bênção da minha vida. Eu ia ser avó. Durante toda a gravidez, estive presente. Ia com Francine às consultas de pré-natal. Ajudava a montar o quartinho do bebê. Comprei o berço, o carrinho, o kit de banheira. Estava sempre ali, sempre disposta, sempre presente. Gustavo trabalhava muito. Francine reclamava que ele estava distante, mas eu defendia meu filho. Dizia que ele estava se esforçando para dar uma vida melhor ao filho que estava por vir. Luiz também viajava mais que o normal naquele período. Passava semanas fora. Voltava exausto. Eu segurava tudo, sozinha. Bernardo nasceu em outubro. Um menino saudável, 3,2 quilos, choro forte, bochechas rosadas. Quando o vi pela primeira vez, através do vidro da maternidade, senti meu peito explodir de emoção. Aquele era meu neto, minha continuidade, meu sangue.
Peguei ele no colo pela primeira vez algumas horas depois. Ele abriu os olhinhos, ainda meio inchados, como são os bebês recém-nascidos, e me olhou. Eu jurei naquele momento que protegeria aquele menino com a minha vida. Protegi. Por 3 anos, fui avó em tempo integral. Cuidei de Bernardo como se fosse meu próprio filho. Gustavo e Francine trabalhavam, então o menino passava quase todos os dias na minha casa. Eu o buscava de manhã, dava banho, preparava comida, brincava, colocava para dormir. Luiz chegava do trabalho e pegava o menino no colo. Dizia que Bernardo tinha o sorriso dele. Eu concordava. Achava que sim. Achava que víamos o que queríamos ver. Francine sempre foi grata. Me ligava todos os dias. Dizia que eu era essencial na vida dela, que sem mim, ela não conseguiria trabalhar, que eu era a melhor sogra do mundo. Eu me sentia útil, me sentia amada, me sentia importante. Até aquela noite de março, era madrugada, 2 e pouco da manhã. Acordei com sede, levantei devagar para não acordar Luiz. Fui até a cozinha, peguei um copo de água. Foi quando ouvi o celular dele vibrando na sala. 1, 2, 3 vezes, insistente. Voltei para o quarto. Luiz dormia profundamente. Sempre dormiu pesado. Voltei para a sala. O celular estava na mesinha de centro, virado para baixo. Peguei. Não tive dúvida. Não tive remorso. Havia mensagens de Francine. Amor, você vem amanhã? Bernardo está com saudade do pai. Gustavo vai viajar. Podemos passar a noite juntos. Meu corpo congelou. Li de novo. E de novo. Tentei entender. Tentei encontrar outro sentido. Tentei acreditar que era um engano. Mas não era. Rolei a conversa para cima. Mensagens de semanas, meses, anos, conversas íntimas, planos, declarações, fotos de Francine grávida. Com legenda: nosso filho está crescendo. Fotos de Bernardo recém-nascido. Com legenda: ele é a sua cara, amor. Fotos dela, seminua, com mensagens explícitas. E Luiz respondendo, sempre respondendo, dizendo que a amava, que estava com saudades, que mal podia esperar para estar com ela de novo. Sentei no chão da sala. O celular pesava na minha mão como se fosse feito de chumbo. Não consegui chorar, não consegui gritar. Fiquei ali, no escuro, lendo cada palavra, cada mentira, cada traição. Então veio a mensagem que destruiu tudo de vez. Era uma conversa entre Luiz e Francine de 3 anos atrás, logo depois que Bernardo nasceu. Francine: e se ela desconfiar? Luiz: ela não vai. Denise acredita em tudo, sempre acreditou. Francine: e Gustavo? Luiz: Gustavo é idiota. Acha que o filho é dele, vai continuar achando. Francine: e o DNA? E se alguém pedir? Luiz: ninguém vai pedir, estamos seguros. Você, eu e nosso filho. Li aquilo e senti minha alma partir ao meio. Meu marido, minha nora, meu neto que não era meu neto, meu filho sendo enganado, eu sendo enganada. Todos nós vivendo uma mentira construída com frieza, planejada com maldade, sustentada com sorrisos e abraços falsos. Voltei para o quarto. Olhei para Luiz dormindo, roncando baixinho. Tranquilo, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído 35 anos de casamento, como se não tivesse traído o próprio filho, como se não tivesse me usado como babá do filho dele. Não dormi. Fiquei ali, deitada ao lado dele, sentindo nojo, sentindo raiva, sentindo algo que nunca tinha sentido antes: ódio. Quando o sol nasceu, levantei, tomei banho, vesti uma calça jeans e uma blusa branca, prendi o cabelo, me olhei no espelho. Estava pálida, olheiras profundas, mãos tremendo, mas minha mente estava clara, muito clara. Não ia confrontar ninguém sem prova, não ia dar a eles a chance de me chamar de louca, de paranoica, de ciumenta. Não ia deixar que virassem a história contra mim. Eu precisava de certeza, precisava de algo concreto, irrefutável, que ninguém pudesse negar. Preparei café, coloquei à mesa. Agi como se fosse um dia normal. Luiz acordou, veio para a cozinha, me deu um beijo na testa. Bom dia, amor. Forcei um sorriso. O mesmo sorriso que dei por 35 anos. Bom dia. Ele pegou a xícara de café, sentou, abriu o celular. O mesmo celular que destruiu minha vida algumas horas antes. Tomou o café normalmente. Comentou sobre o trabalho. Sobre uma reunião que tinha pela manhã. Eu assenti. Respondi quando necessário. Agi perfeitamente.
Ele não percebeu nada. Quando Luiz saiu para o trabalho, esperei 10 minutos. Então, peguei minha bolsa e saí também. Dirigi até um laboratório particular no centro de Osasco. Um lugar discreto, com fachada simples, porta de vidro fumê. Entrei. A recepcionista, uma moça jovem de uniforme azul, me cumprimentou. Bom dia. Em que posso ajudar? Preciso fazer um exame de DNA. Minha voz saiu firme, controlada. Ela me entregou uma ficha, explicou o procedimento. Era simples. Eu precisaria trazer amostras biológicas das pessoas envolvidas. Cabelo com raiz, escova de dente, algum objeto com saliva. Ou poderia trazer a criança e um dos pais para a coleta no próprio laboratório. Quanto tempo leva o resultado? De 5 a 7 dias úteis. Temos um serviço expresso que fica pronto em 72 horas, mas tem um custo adicional. Quero o expresso. Paguei ali mesmo, em dinheiro. Não queria deixar rastro no cartão. Voltei para casa com um plano na cabeça. Preciso ser cuidadosa, inteligente. Não posso errar. Naquela tarde, Francine trouxe Bernardo para passar algumas horas comigo, como sempre fazia às quartas-feiras. Ela chegou sorrindo, o menino no colo. Oi, sogra. Trouxe o B para a senhora. B. Ela chamava Bernardo de B. Eu também chamava. Era nosso apelido carinhoso para ele. Peguei o menino no colo. Ele me abraçou. Cheirava a sabonete infantil e talco. Meu coração apertou. Não era culpa dele. Nada disso era culpa dele. Fica tranquila. Pode ir trabalhar. Eu cuido dele. A senhora é um anjo, sogra. Não sei o que seria de mim sem a senhora. Ela saiu. Deixou Bernardo comigo, como sempre fazia. Confiante, tranquila. Eu dei banho no menino. Brinquei com ele. Preparei o almoço. Coloquei ele para dormir. E quando tinha certeza de que estava dormindo profundamente, peguei a escovinha de dente dele, aquela com desenho de dinossauro que eu mesma tinha comprado, e guardei num saco plástico limpo. Depois, fui até o banheiro que Luiz usava. Peguei alguns fios de cabelo da escova dele, cabelos com raiz. Guardei em outro saco plástico. Escondi tudo na minha bolsa. Quando Francine voltou no fim da tarde para buscar Bernardo, eu estava calma, sorridente. Ele foi um anjinho hoje. Comeu tudo, brincou bastante. A senhora é perfeita, sogra. Perfeita. Ela levou o menino, acenou da porta, entrou no carro e foi embora. Fiquei ali, parada na varanda, vendo o carro dela desaparecer na esquina. As luzes da tarde caíam sobre os prédios ao redor. Crianças brincavam na rua. Vida normal, cotidiano comum. Mas meu mundo estava despedaçando. No dia seguinte, pela manhã, voltei ao laboratório. Entreguei as amostras. A recepcionista pegou os saquinhos, etiquetou, preencheu formulários. 3 dias úteis. A senhora receberá uma ligação quando o resultado estiver pronto. Obrigada. Saí de lá com as pernas bambas. Agora era esperar. 3 dias. 72 horas. Cada minuto pareceu uma eternidade. Continuei vivendo normalmente. Cozinhava, limpava a casa, conversava com Luiz, cuidava de Bernardo quando Francine trazia, jantava com Gustavo nos finais de semana, sorria, abraçava, fingia, mas por dentro estava morrendo. Na noite do 3º dia, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Boa noite, dona Denise. Aqui é do laboratório Gen Lab. O resultado do exame está pronto. A senhora pode passar para retirar amanhã a partir das 9 da manhã. Pode me dizer o resultado por telefone? Infelizmente não, senhora. Precisa retirar pessoalmente com documento. Entendo. Obrigada. Desliguei. Sentei na cama. Luiz estava ao meu lado, assistindo televisão. Quem era? Nada. Engano. Ele voltou a atenção para a TV. Eu fiquei ali, olhando para o teto, sentindo meu coração acelerar. Amanhã eu saberia a verdade. Amanhã tudo mudaria. Não dormi aquela noite. Fiquei olhando para o escuro, esperando o dia amanhecer. Quando o sol nasceu, levantei devagar. Tomei banho. Me vesti. Peguei os documentos. Saí sem acordar Luiz. Cheguei no laboratório às 9 em ponto. A mesma recepcionista estava lá. Bom dia, dona Denise. Um momento, por favor. Ela foi até os fundos. Voltou com um envelope pardo lacrado. Preciso da sua identidade e assinatura aqui. Assinei. Peguei o envelope. Pesei na mão. Um pedaço de papel que destruiria uma família inteira. Obrigada. Voltei para o carro. Sentei no banco do motorista. Coloquei o envelope no colo. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam. Abri.
Dentro, várias folhas com termos técnicos, tabelas, números. Pulei tudo. Fui direto para a conclusão final, destacada em negrito. Probabilidade de paternidade: 99,99%. O testado, Luiz Roberto da Silva, é o pai biológico do menor, Bernardo da Silva Carvalho. Li de novo. E de novo, querendo que as palavras mudassem, querendo que fosse um erro. Mas não era. Bernardo não era neto, era filho. Filho do meu marido com minha nora. Segurei o volante com força, fechei os olhos e deixei a verdade me esmagar completamente. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali no estacionamento, segurando aquele papel. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não era meu coração, não era minha fé, não era meu amor. Era o medo de confrontar, o medo de destruir a família, o medo de ficar sozinha. Tudo isso morreu naquele estacionamento. O que nasceu no lugar foi algo novo, algo frio, algo determinado. Coloquei o laudo de volta no envelope, liguei o carro e dirigi de volta para casa. Tinha trabalho a fazer. Cheguei em casa com o envelope debaixo do braço. Era meio-dia de uma quinta-feira. O céu estava nublado, aquele cinza carregado que anuncia chuva. As ruas de Osasco estavam movimentadas, carros buzinando, ônibus lotados, gente correndo para não se molhar. Vida normal. O mundo seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, tudo tinha mudado. Estacionei na garagem do prédio, subi pelo elevador. Entrei no apartamento. Luiz não estava. Ainda estava no trabalho. Melhor assim. Eu precisava de tempo para planejar cada movimento. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Peguei uma mala grande que estava guardada no alto. Coloquei em cima da cama. Abri. Comecei a separar as roupas de Luiz. Camisas, calças, cuecas, meias. Dobrei tudo com calma. Cada peça. Sem pressa, sem raiva. Apenas metódica, organizada. Enquanto fazia isso, minha cabeça trabalhava. Eu precisava proteger o que era meu. A casa estava no meu nome. Luiz tinha insistido nisso anos atrás, por questões de imposto. Agora, essa decisão dele seria minha salvação. O apartamento onde Gustavo e Francine moravam também estava no meu nome. Eu e Luiz tínhamos comprado como investimento e deixado eles morarem lá, pagando um aluguel simbólico. Praticamente nada. Tudo estava no meu nome. Tudo. A conta bancária era conjunta, mas eu sabia exatamente quanto havia lá. Eu controlava as finanças da casa há anos. Luiz nunca se preocupou com isso. Sempre me deixou cuidar. Confiava em mim. Agora essa confiança seria usada contra ele. Terminei de arrumar a mala. Fechei o zíper. Coloquei no chão, ao lado da cama. Depois sentei na beira do colchão e esperei. Luiz chegou às 6 da tarde. Ouvi a chave girando na fechadura. A porta abrindo. Os passos dele na sala. Denise? Amor, você está aí? Não respondi. Ele veio até o quarto. Me viu sentada na cama, de braços cruzados. Olhou para a mala no chão. Franziu a testa. O que é isso? Peguei o envelope pardo da mesinha de cabeceira. Estendi para ele. Leia. Ele pegou. Abriu. Tirou as folhas. Começou a ler. Vi o rosto dele mudando de cor. Do bronzeado ao pálido, depois ao cinza. As mãos começaram a tremer. Os olhos se arregalaram. Denise? Você o quê? Minha voz saiu calma, fria. Vai dizer que não é verdade? Vai dizer que o exame está errado? Ele deixou os papéis caírem no chão. Passou as mãos pelo rosto. Começou a andar de um lado para o outro, como um animal encurralado. Como você conseguiu? Peguei o cabelo da sua escova. A escova de dente do Bernardo. Fiz o exame. 3 dias atrás. Você não tinha o direito... Eu não tinha o direito? Dessa vez minha voz saiu alta, cortante. Você traiu o seu próprio filho. Engravidou a mulher dele. Me fez de babá do seu filho por 3 anos. E eu não tinha o direito de buscar a verdade? Ele ficou em silêncio. Olhou para o chão, para as paredes, para qualquer lugar menos para mim. Foi um erro. A voz dele saiu fraca, quase um sussurro. Eu não planejei. Aconteceu. Repeti com amargura. 3 anos acontecendo, Luiz. 3 anos de mentira, de farsa, de traição. Eu te amo, Denise. Eu sempre te amei. Foi só sexo. Não significou nada. Levantei da cama, fui até ele. Parei a poucos centímetros do rosto dele. Você teve um filho com ela. Isso não é só sexo. Você destruiu a vida do Gustavo.
Isso não é só sexo. Você me usou, me enganou, me humilhou e ainda tem a coragem de dizer que me ama? Ele começou a chorar, lágrimas grossas descendo pelo rosto. Eu vou terminar com ela. Vou contar tudo para Gustavo. Vamos resolver isso. Por favor, me perdoa. Me dá uma chance. Uma chance? Dei um passo para trás. Você já teve 35 anos de chances. Acabou. Peguei a mala do chão. Empurrei na direção dele. Pega suas coisas e sai da minha casa. Denise, agora! Ele pegou a mala. Olhou para mim uma última vez, esperando talvez que eu voltasse atrás, que eu cedesse, como sempre fiz durante todos esses anos. Mas não cedi. Ele saiu do quarto. Atravessou a sala, abriu a porta e foi embora. Fechei a porta atrás dele. Tranquei. Coloquei a corrente e encostei, finalmente permitindo que meu corpo tremesse. Mas não chorei. Ainda não. Tinha mais a fazer. Na manhã seguinte, sexta-feira, fui ao banco assim que abriu. Transferi metade do dinheiro da conta conjunta para uma conta nova, só no meu nome. Era meu direito. Metade era meu. Depois fui a um escritório de advocacia no centro. Um lugar pequeno, com cheiro de papel velho e café requentado. A advogada era uma mulher na faixa dos 50, cabelos curtos, óculos de grau, expressão séria. Contei tudo. Mostrei o laudo do DNA. Mostrei as mensagens do celular que eu tinha fotografado naquela madrugada. Ela ouviu em silêncio, fez anotações. Quando terminei, ela tirou os óculos e me olhou diretamente. A senhora quer o divórcio. Não era uma pergunta, era uma constatação. Quero. E quer ficar com a casa. Ela está no meu nome. Ainda assim, o juiz pode determinar partilha. Mas com esse laudo e essas mensagens, as chances de conseguir ficar com a propriedade são altas. Adultério é um fator relevante. E o apartamento onde meu filho mora? Ela franziu a testa. Também está no seu nome? Sim, mas ele divide com a esposa. Ela é a amante do meu marido. Quero ela fora de lá. A advogada fez uma anotação. Entendo. Se o imóvel está em seu nome e é seu filho, quem mora lá, tecnicamente você pode exigir que ela saia. Mas, como são casados, a situação é mais delicada. O ideal seria seu filho pedir o divórcio dela e, com isso, ela perder o direito de permanecer no imóvel. E se ela se recusar a sair? Aí sim pode entrar com despejo. Mas o melhor caminho é conversar com seu filho primeiro. Se ele se separar dela, fica mais fácil remover a esposa do apartamento que é seu. Aquilo fazia sentido. Gustavo era a vítima aqui. Não ia tirar nada dele. Mas Francine, ela não merecia mais nada do que eu tinha dado. Certo, vou preparar a notificação. E o processo de divórcio também. Preciso que a senhora assine alguns documentos. Assinei tudo. Dei entrada no divórcio. Quando saí do escritório, já era meio-dia. O sol tinha voltado a aparecer entre as nuvens. Fazia calor. Peguei o celular. Liguei para Gustavo. Oi, mãe, tudo bem? Preciso falar com você e com a Francine. É urgente. Aconteceu alguma coisa? Sim. Pode vir aqui em casa hoje à noite? Os dois? Ele hesitou. Claro. Que horas? 8 horas. Tá bom? A gente vai? Desliguei. Respirei fundo. Agora vinha a parte mais difícil. Contar para o meu filho que o filho dele não era filho dele. Às 8 horas em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Gustavo estava ali, com Francine ao lado. Ela segurava Bernardo no colo. O menino dormia, a cabecinha encostada no ombro dela. Oi, mãe. Gustavo me deu um beijo no rosto. Cadê o pai? Entra. A gente precisa conversar. Eles entraram. Sentaram no sofá. Francine colocou Bernardo deitado ao lado dela, ainda dormindo. Ele parecia um anjo. Bochecha rosada, respiração tranquila. Meu peito doeu. Sentei na poltrona em frente a eles. Coloquei as mãos no colo. Respirei fundo. Mãe, você está me assustando. O que aconteceu? Gustavo estava tenso. Olhei para ele, para o meu filho, o menino que criei, o homem que se tornou. Honesto, trabalhador, ingênuo. Gustavo, eu preciso te contar uma coisa. E vai doer. Muito. Mãe, peguei o envelope. Tirei o laudo. Estendi para ele. Leia. Ele pegou. Começou a ler. Franziu a testa. Leu de novo. Olhou para mim, confuso. Mãe, o que é isso? Por que você fez um exame de DNA do Bernardo com o pai? Não respondi. Apenas olhei para Francine. Ela estava pálida, mãos tremendo, olhos arregalados. Sabia que tinha acabado. Gustavo seguiu meu olhar. Olhou para a da esposa. Francine,
O que está acontecendo? Ela abriu a boca, fechou, tentou falar, não conseguiu. Foi quando ele entendeu. Vi o momento exato em que a verdade bateu nele. Os olhos se encheram de lágrimas. O rosto se contorceu em uma expressão de dor que nunca vou esquecer. Não! A voz dele saiu quebrada. Não, mãe. Isso não é verdade. Isso não pode ser verdade. É verdade, Gustavo. Ele levantou do sofá, cambaleou, segurou na parede para não cair. Você traiu ele comigo? A voz dele estava direcionada a Francine agora. Baixa, perigosa. Ela começou a chorar. Gustavo, me desculpa. Eu não queria... Você engravidou do meu pai? Agora ele gritou. Bernardo acordou assustado. Começou a chorar também. Francine pegou o menino no colo, tentando acalmá-lo. Mas ela também chorava, as lágrimas caindo no rostinho do bebê. Gustavo, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Ele estava fora de si agora. Que você me traiu com o meu próprio pai, que o Bernardo não é meu filho? Que mentira é essa que vocês inventaram? Foi um erro. Foi só uma vez. Eu estava confusa. Gustavo deu uma risada amarga, sem humor, cheia de dor. Uma vez? Uma vez que gerou um filho? Ele se virou para mim. Mãe, onde está o pai? Eu expulsei ele de casa. Ontem. Onde ele está agora? Não sei. Não me importo. Gustavo passou as mãos pelo cabelo. Andou em círculos, tentando processar, tentando entender. Então ele parou. Olhou para Francine com uma frieza que nunca tinha visto antes. Pega o menino e sai da minha frente. Gustavo, sai. Ela levantou. Pegou a bolsa. Saiu correndo, ainda com Bernardo no colo. Ouvi a porta bater. Gustavo desabou no sofá. Colocou as mãos no rosto e chorou. Chorou como não via desde que era criança. Soluços profundos, corpo tremendo. Sentei ao lado dele. Abracei. Deixei que ele chorasse no meu ombro. Mãe, como ela pôde, como ele pôde. Eu não sei, filho. Eu não sei. Ficamos ali, abraçados, os dois destruídos pela mesma traição. E foi naquele momento que jurei para mim mesma. Eles não iam sair impunes disso. Nenhum deles. Gustavo ficou na minha casa naquela noite. Não tinha condições de voltar para o apartamento onde Francine estava. Não conseguia nem pensar em vê-la novamente sem sentir náusea. Preparei o quarto de hóspedes para ele. Coloquei lençóis limpos, uma toalha, deixei tudo arrumado. Ele mal tocou na comida que fiz. Sentou à mesa, olhou para o prato e simplesmente não conseguiu comer. Mãe, como eu não vi? A voz dele saiu quebrada. Como eu fui tão idiota? Sentei ao lado dele, segurei sua mão. Você não é idiota, Gustavo. Você confiou. E eles abusaram dessa confiança. 3 anos, mãe. 3 anos acreditando que o Bernardo era meu filho, cuidando dele, amando ele. E o tempo todo, ele não conseguiu terminar a frase. Começou a chorar de novo. O Bernardo não tem culpa disso, filho. Lembra disso. Ele é inocente. Eu sei. Mas como eu vou olhar para ele agora? Como vou ver aquele menino e não lembrar de tudo isso? Não tinha resposta para isso. Apenas apertei a mão dele com mais força. Ele dormiu pouco naquela noite. Eu escutava ele andando pelo quarto, irrequieto, torturado. Eu também não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, planejando os próximos passos. No sábado de manhã, por volta das 10 horas, a campainha tocou. Insistente, agressiva. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Era Luiz. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior. Barba por fazer, olhos vermelhos. Parecia que tinha dormido no carro. Abri a porta, mas deixei a corrente no trinco. O que você quer? Denise, por favor. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Eu preciso das minhas coisas. Roupas, documentos. Eu coloquei tudo numa mala. Já dei para você. Mas tem outras coisas. Meus objetos pessoais, fotos, lembranças. Pega na segunda-feira. Vou deixar tudo numa caixa na portaria do prédio. Ele tentou empurrar a porta. Segurei firme. Denise, me escuta. Eu cometi um erro. Um erro terrível. Mas a gente pode resolver isso. A gente pode recomeçar. Recomeçar? Dei uma risada sem humor. Você acha mesmo que depois de tudo isso eu vou te dar uma segunda chance? Eu te amo. Você não sabe o que é amor, Luiz. Amor não trai. Amor não engana. Amor não destrói. Foi a Francine! Ela que me seduziu! Ela que... Para! Minha voz saiu como um trovão.
Não bota a culpa só nela. Você é um homem adulto. Você fez escolhas e agora vai viver com as consequências. Denise, vou processar o divórcio. Você vai ser notificado em breve. E não tenta me enrolar com advogado. Eu tenho provas. Tenho o DNA. Tenho as mensagens. Tenho tudo. O rosto dele ficou cinza. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. Agora sai da... Não consegui terminar. Gustavo apareceu atrás de mim. Tinha escutado tudo. Veio do quarto de hóspedes. O rosto estava vermelho. Os olhos injetados de raiva. Você! A voz dele saiu como um rugido. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Gustavo empurrou a porta com força, arrebentando a corrente. Luiz cambaleou para trás, assustado. Gustavo, espera. Mas meu filho não esperou. Avançou. Agarrou Luiz pela gola da camisa e o empurrou contra a parede do corredor. Seu desgraçado! Você pegou a minha mulher! Você é meu pai! Gustavo, me solta. A gente pode conversar? Conversar? Gustavo deu um soco no rosto de Luiz. O barulho ecoou pelo corredor. Você destruiu a minha vida! Luiz tentou se defender, mas Gustavo era mais jovem, mais forte, mais furioso. Deu outro soco. E outro. Luiz caiu no chão, tentando se proteger. Gustavo, para! Gritei, tentando puxá-lo. Para, filho! Mas ele não parava. Estava cego de raiva. Chutou Luiz nas costelas. Luiz gritou de dor. As portas dos apartamentos vizinhos começaram a se abrir. Dona Vera, a senhora do 302, apareceu de roupão, assustada. Meu Deus, o que está acontecendo? O seu Marcos do 304 saiu correndo. Gustavo! Gustavo, para com isso! Ele tentou segurar meu filho por trás. Gustavo se debateu. Solta! Ele merece apanhar! Outro vizinho apareceu. O Jorge, um homem grande, forte, segurança de banco. Ele ajudou seu Marcos a segurar Gustavo. Calma, rapaz, calma! Gustavo ainda tentava se soltar, gritando, chorando de raiva. Ele destruiu tudo! Ele é meu pai e engravidou a minha mulher. Vocês não entendem? Os vizinhos ficaram em choque. Olharam para Luiz, caído no chão, com o rosto machucado, a camisa rasgada. Dona Vera colocou a mão na boca. Jesus amado! Luiz tentou se levantar. Estava com o lábio cortado, o nariz sangrando, um olho começando a inchar. Gustavo, me desculpa. Vai embora! Gustavo gritou, ainda sendo segurado pelos vizinhos. Vai embora e nunca mais aparece na frente da minha mãe. Nunca mais! Luiz olhou para mim. Olhou para o filho. Olhou para os vizinhos que assistiam tudo com uma mistura de choque e pena. Então ele se levantou, cambaleando, segurou o rosto e saiu mancando em direção ao elevador. Ninguém disse nada. Apenas assistiram ele entrar no elevador e descer. Quando a porta se fechou, Gustavo finalmente desabou. Os vizinhos o soltaram. Ele caiu de joelhos no chão do corredor e começou a chorar. Não de raiva, de dor. Ajoelhei ao lado dele. Abracei. Acabou, filho. Acabou. Dona Vera se aproximou. Colocou a mão no ombro dele. Vai ficar tudo bem, meu filho. Vai ficar tudo bem. Seu Marcos me olhou com a voz baixa. Dona Denise, se precisar de alguma coisa, de testemunha, de qualquer coisa, pode contar com a gente. Obrigada, respondi com a voz embargada. Os vizinhos foram voltando para seus apartamentos. Jorge me ajudou a levantar Gustavo e colocá-lo para dentro de casa. Fechei a porta. Tranquei o que restou da corrente quebrada. Gustavo sentou no sofá, as mãos ainda tremendo, os nós dos dedos machucados, sangrando. Fui buscar gelo, enrolei numa toalha, coloquei na mão dele. Você não devia ter feito isso, filho. Eu sei, mas eu não consegui me controlar, mãe. Quando vi ele ali, na porta, pedindo para você voltar, como se nada tivesse acontecido, eu só explodi. Eu entendo. Ele merecia. Merecia. Mas você podia ter se machucado. Ou pior, ele podia ter te processado por agressão. Gustavo deu uma risada amarga. Que processe? Todo mundo viu. Todo mundo sabe o que ele fez. Ele estava certo. Os vizinhos sabiam agora. A história já estava espalhada pelo prédio, com certeza. Mas pelo menos Luiz tinha ido embora. E dessa vez, eu tinha certeza. Ele não voltaria. Naquele mesmo dia à tarde, Francine começou a me ligar. Uma vez, 2, 3, 10, 20. Eu não atendia. Então ela começou a mandar mensagens.
Sogra, por favor, me atende. A gente precisa conversar. Eu sei que eu errei, mas me dá uma chance de explicar. Pelo menos pelo Bernardo. Ele precisa da família. Aquela última mensagem me fez explodir. Peguei o celular e digitei com fúria. Bernardo não é meu neto. Ele é filho do meu marido. Você destruiu essa família. Não me manda mais mensagem. Bloqueei o número dela, mas ela não desistiu. Começou a ligar de outros números, do telefone de amigas, de números desconhecidos. Bloqueei todos. No domingo, ela apareceu na porta do prédio. O porteiro me ligou. Dona Denise, tem uma moça aqui embaixo dizendo que é sua nora. Quer subir. Não deixa. Ela não é mais bem-vinda aqui. Ela está com uma criança no colo. Meu coração apertou. Bernardo. Mesmo assim, não deixa subir. Entendido, Dona Denise. Desliguei. Fui até a janela da sala. Olhei lá embaixo, vi Francine na calçada, segurando Bernardo, olhando para cima, para o meu prédio. Ela parecia desesperada. Senti uma pontada de dó, mas logo passou. Ela tinha feito a escolha dela. Agora tinha que viver com isso. Na segunda-feira, Gustavo foi trabalhar. Disse que precisava se ocupar, fazer alguma coisa, ou ia enlouquecer pensando em tudo aquilo. Eu fui até o apartamento onde ele morava com Francine. Tinha uma cópia da chave. Afinal, o imóvel era meu. Abri a porta, entrei. O apartamento estava uma bagunça. Roupas espalhadas, louça suja na pia, brinquedos de Bernardo pelo chão. Francine claramente não estava bem. Fui até o quarto do casal. Abri o guarda-roupa. Comecei a tirar as roupas dela. Todas. Coloquei em malas grandes que encontrei no armário. Sapatos, bolsas, maquiagem, tudo. Levei as malas até a sala. Deixei tudo empilhado perto da porta. Depois, escrevi um bilhete. Francine, você tem até sexta-feira para sair deste apartamento. Ele é meu. Gustavo vai continuar morando aqui, mas você não. Se não sair voluntariamente, vou entrar com despejo judicial. Suas coisas estão arrumadas. Não precisa voltar. Deixei o bilhete em cima das malas. Saí. Tranquei a porta. Quando cheguei em casa, me senti um pouco mais leve. Na terça-feira, a advogada me ligou. Dona Denise, o processo de divórcio foi protocolado. Luiz será notificado nos próximos dias. Ótimo. Tem mais uma coisa. A senhora mencionou que queria a esposa do seu filho fora do apartamento. Ele já entrou com o pedido de divórcio? Ainda não. Ele está processando tudo. Entendo. Mas seria bom ele fazer isso logo. Quanto antes ele se separar legalmente dela, mais fácil fica para remover ela do imóvel. Vou conversar com ele. À noite, quando Gustavo voltou do trabalho, sentamos para conversar. Filho, você precisa se divorciar da Francine. Ele suspirou. Parecia exausto. Eu sei, mãe. Ainda estou tentando processar tudo. Eu entendo. Mas quanto mais você demora, mais difícil fica. Ela ainda está morando no apartamento. Você não pode continuar dividindo espaço com ela. Eu não estou dividindo. Eu estou aqui. Mas legalmente, enquanto vocês forem casados, ela tem direito de ficar lá. Ele passou as mãos pelo rosto. Tá bom. Eu vou procurar um advogado amanhã. Posso indicar a minha. Ela é boa. Pode ser. No dia seguinte, Gustavo foi ao escritório da mesma advogada que eu tinha contratado. Deu entrada no divórcio. Pediu a guarda compartilhada de Bernardo, mesmo sabendo que ele não era o pai biológico. Disse que tinha criado aquele menino como filho e não ia abandoná-lo agora. Aquilo me emocionou. Meu filho tinha o coração maior que a dor. Na quinta-feira, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Atendi, desconfiada. Alô? Denise, sou eu. Luiz. Ia desligar, mas ele falou rápido. Espera, só me escuta 1 minuto. 1 minuto. Fiquei em silêncio. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que não mereço o seu perdão. Mas eu estou pedindo, não pelo meu bem, mas pelo bem do Gustavo. Ele é nosso filho. Ele está sofrendo. A gente não pode deixar isso destruir ele. Você destruiu ele, Luiz. Não eu. Eu sei. Mas a gente pode tentar consertar. Juntos. Não existe juntos mais. Você acabou com isso quando colocou ela na sua cama. Denise? E não me liga mais. Qualquer coisa, fala com a advogada. Desliguei. Bloqueei o número. Na sexta-feira, Francine finalmente saiu do apartamento. Gustavo me ligou do trabalho para avisar. Mãe, ela levou tudo. Deixou só os móveis. E o Bernardo? Levou. Disse que ia morar com o Luiz. Engoli seco. Então eles iam ficar juntos.
o pai e a amante, com o filho que fizeram nas minhas costas. Como você está? Ele ficou em silêncio por um momento. Eu não sei, mãe. Eu só queria que tudo voltasse ao normal. Não vai voltar, filho. Mas a gente vai construir um novo normal. Um melhor. Espero que sim. Quando desliguei, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque Francine tinha saído sem criar problemas. Tristeza porque Bernardo, aquele menino que eu tinha amado como neto, agora estava longe. Mas eu tinha feito o que precisava ser feito. Tinha protegido meu filho. Tinha protegido a mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha própria vida. Algumas semanas depois, o divórcio de Luiz foi oficializado. Fiquei com a casa. Fiquei com metade do dinheiro. Fiquei com minha dignidade. Luiz foi morar num apartamento alugado, pequeno, do outro lado da cidade. E Francine foi com ele. Levou Bernardo. Os dois agora viviam juntos, como se fossem uma família de verdade, como se não tivessem destruído tudo para chegar até ali. Gustavo ainda morava no apartamento que eu tinha dado a ele. Trabalhava, vivia, tentava seguir em frente. Vez ou outra, ele via Bernardo. Francine permitia. E apesar de tudo, meu filho continuava amando aquele menino. Eu não via Bernardo. Não conseguia. Doía demais olhar para ele e lembrar de tudo o que tinha acontecido. Mas Gustavo me dizia que ele estava bem, crescendo, saudável. E eu me segurava para não perguntar mais. Uma noite, alguns meses depois de tudo, eu estava sozinha em casa. Preparei um chá. Sentei na varanda. Olhei para as luzes da cidade, para o movimento das ruas lá embaixo. Pensei em tudo o que tinha acontecido. A traição, a descoberta, a dor. Mas também pensei na força que encontrei dentro de mim. A coragem de buscar a verdade. A coragem de confrontar. A coragem de recomeçar. Eu tinha perdido um marido. Tinha perdido uma nora. Tinha perdido um neto que nunca foi realmente meu, mas tinha ganhado algo muito mais valioso. Tinha ganhado a mim mesma de volta. E isso, percebi naquele momento, valia mais do que qualquer coisa que eu tinha perdido. 6 meses se passaram desde que minha vida explodiu. 6 meses desde que descobri que o neto que eu amava era, na verdade, filho do meu marido com minha nora. 6 meses desde que expulsei Luiz de casa. 6 meses desde que vi Gustavo partir para cima do próprio pai no corredor do prédio. Muita coisa mudou nesse tempo. O divórcio foi oficializado. A casa ficou comigo. Metade do dinheiro também. Luiz tentou contestar, tentou dizer que tinha direito a mais, mas a advogada foi implacável. Mostrou o laudo de DNA. Mostrou as mensagens. Mostrou tudo. O juiz foi claro. Adultério com consequências tão graves, um filho com a nora, pesava contra ele. Luiz saiu com o mínimo, e eu não senti nem um pingo de pena. Gustavo também se divorciou. Francine não contestou. Estava envergonhada demais para brigar por qualquer coisa. Ela assinou os papéis sem reclamar. A guarda de Bernardo ficou com ela, mas Gustavo manteve o direito de visitação. Mesmo sabendo que não era o pai biológico, ele insistiu. Disse que tinha criado aquele menino. Tinha sido pai por 3 anos e não ia abandoná-lo agora. Aquilo me partiu o coração, mas também me encheu de orgulho. Meu filho era melhor do que todos nós. Gustavo continuou morando no apartamento. Trabalhava, vivia, tentava reconstruir a vida. Nos primeiros meses, ele era uma sombra. Chegava em casa, comia algo rápido, trancava-se no quarto. Mal falava, mal sorria. Eu ia visitá-lo toda semana. Levava comida, limpava o apartamento, tentava conversar, mas ele estava fechado. Perdido dentro da própria dor. Foi só depois de uns 4 meses que ele começou a melhorar. Voltou a sair com os amigos. Voltou a sorrir de vez em quando. Voltou a viver, mesmo que devagar. Uma tarde, ele apareceu na minha casa. Tinha algo diferente no olhar dele. Algo mais leve. Mãe, eu comecei a fazer terapia. Aquilo me surpreendeu. Gustavo sempre foi daqueles que achavam que terapia era coisa de quem não tem força. Mas ali estava ele, admitindo que precisava de ajuda. Que bom, filho, que bom. A psicóloga disse que eu preciso perdoar. Não perdoar eles, mas perdoar a mim mesmo. Perdoar você? Por quê? Por não ter visto, por ter sido idiota, por ter deixado isso acontecer debaixo do meu nariz. Segurei a mão dele. Gustavo, você não é idiota. Você confiou. E não há nada de errado nisso. A culpa não é sua.
Nunca foi. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, assentiu. Eu estou tentando acreditar nisso, mãe. Eu estou tentando. Quanto a mim, também tive que aprender a recomeçar. Nos primeiros meses, eu acordava no meio da noite, suando frio, repassando tudo na cabeça. As mentiras, a traição, o rostinho de Bernardo, a sensação de ter sido usada, enganada, ridicularizada. Algumas noites, eu chorava. Outras, ficava deitada, olhando para o teto, sentindo um vazio enorme no peito. Mas aos poucos, fui me reconstruindo. Voltei a sair. Comecei a frequentar um grupo de mulheres da igreja do bairro. Não era religiosa, mas precisava de algo, de pessoas, de conversas, de propósito. Aquelas mulheres me acolheram sem julgar, ouviam minhas dores, dividiam as delas. E ali, em meio àquelas senhoras de cabelos grisalhos e histórias pesadas, encontrei uma espécie de paz. Também voltei a cuidar de mim. Comecei a caminhar todas as manhãs no parque perto de casa. Troquei o guarda-roupa, pintei o cabelo de um tom mais claro, não por vaidade, mas porque precisava me olhar no espelho e ver alguém diferente, alguém que não fosse mais a mulher que tinha sido enganada. Conheci gente nova, fiz amizades, aprendi a rir de novo e percebi com o tempo que estava bem. Não feliz ainda, mas bem. E isso já era muito. Um dia, cerca de 8 meses após tudo ter explodido, estava no supermercado fazendo compras. Empurrava o carrinho pelo corredor de laticínios quando ouvi uma voz atrás de mim. Denise? Virei. Era Luiz. Estava diferente. Mais magro. Barba grisalha mal feita. Roupas amarrotadas. Olheiras profundas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Meu primeiro instinto foi virar as costas e ir embora. Mas algo me fez ficar. Luiz. Ele se aproximou hesitante. Como você está? Bem. E você? Ele deu um sorriso triste. Sobrevivendo. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio pesado, cheio de tudo que não foi dito, de tudo que não podia ser consertado. Denise, eu queria te pedir desculpas. De verdade. Eu sei que não muda nada, mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias. Olhei para ele, para aquele homem que foi meu marido por 35 anos, e não senti raiva. Não senti mágoa. Não senti nada além de uma tristeza distante, como se estivesse olhando para um estranho. Eu sei que você se arrepende, Luiz, mas isso não muda o que você fez. Não muda o que você destruiu. Eu sei. E não me interessa mais. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Ele assentiu, os olhos marejados. E o Gustavo? Ele está bem? Está melhorando. Sem você. As palavras saíram frias, cortantes, mas eram verdade. Eu entendo. Ele engoliu seco. Você acha que um dia ele vai me perdoar? Não sei. E não é comigo que você deveria estar perguntando isso. Ele ficou em silêncio. Depois, baixou a cabeça. Você está certa. Desculpa ter te incomodado. Virou-se para ir embora. Mas parou. Olhou para mim uma última vez. Eu te amava, Denise. De verdade. Se você me amasse, nunca teria feito o que fez. Ele não respondeu. Apenas assentiu e foi embora, empurrando o carrinho vazio, os ombros curvados, derrotado. Fiquei ali, parada no corredor do supermercado, vendo ele desaparecer entre as prateleiras. E pela primeira vez, não senti vontade de chorar. Senti alívio. Alívio de que aquela fase da minha vida tinha acabado. Alívio de que eu tinha sobrevivido. Alívio de que estava livre. Algumas semanas depois, Gustavo apareceu em casa com uma notícia. Mãe, conheci alguém. Quase deixei a xícara de café cair. Como assim? Uma mulher, no trabalho. A gente começou a conversar, sair, e sei lá, está dando certo. Um sorriso enorme se abriu no meu rosto. Filho, que maravilha! Conta tudo! Ele riu. Um riso genuíno que há meses eu não via. Calma, mãe, é cedo ainda. Mas ela é legal, me faz bem, me faz rir. Então é perfeita. Eu acho que sim. Abracei meu filho, apertei forte e agradeci, mentalmente, a Deus, ao universo, ao destino, fosse lá o que fosse, por ele estar conseguindo seguir em frente. Hoje, 1 ano depois de tudo, estou aqui, sentada na varanda da minha casa, tomando um café, olhando o movimento da rua, as crianças brincando, os carros passando, a vida acontecendo. Luiz está morando com Francine e Bernardo num apartamento pequeno do outro lado da cidade. Não sei como está a vida deles. Não pergunto. Não me importo.
Gustavo está reconstruindo a vida. Tem uma namorada nova. Está sorrindo de novo. Ainda visita Bernardo de vez em quando, porque é um homem bom demais para simplesmente abandonar aquele menino. E eu estou viva. Depois de tudo, da traição, da dor, da humilhação, eu escolhi não me destruir. Escolhi lutar. Escolhi me reerguer. Escolhi viver. Perdi um marido que nunca me mereceu. Perdi uma nora que nunca foi leal. Perdi um neto que nunca foi realmente meu. Mas ganhei algo muito mais importante. Ganhei minha dignidade de volta. Ganhei minha força de volta. Ganhei minha vida de volta. E hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Não vejo mais aquela Denise que aceitava tudo calada, que fingia que estava tudo bem, que se apagava para manter a paz. Vejo uma mulher que sobreviveu ao impensável. Uma mulher que não teve medo de buscar a verdade, de confrontar, de recomeçar. Uma mulher que aprendeu, da pior forma possível, que às vezes é preciso perder tudo para se encontrar de novo. E sabe de uma coisa? Eu não mudaria nada. Porque se eu não tivesse passado por isso, nunca teria descoberto do que sou capaz. Nunca teria descoberto a força que existe dentro de mim. Nunca teria me encontrado. Então, se alguém um dia me perguntar se valeu a pena, a dor, o sofrimento, a destruição, vou responder sem hesitar: valeu. Porque hoje eu sou livre. Livre da mentira. Livre da traição. Livre de quem nunca me mereceu. E essa liberdade, essa paz que sinto agora, vale mais do que qualquer coisa que eu perdi. Porque no fim, eu não perdi nada. Eu me ganhei. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conte nos comentários. Você teria feito o mesmo que Denise? Como você reagiria nessa situação? Quero saber sua opinião. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até a próxima história.